E aí, bora falar de psicanálise um pouquinho? Só um pouquinho. Depois a gente volta com a programação normal. Livro de hoje, Bebês e Suas Mães, Donald Winnicott. Esse livro aqui foi publicado pela Ubu, tá? Então faz parte da coleçãozinha do Winnicott, sendo publicado pela Ubu. É super bonita, né, essa edição, cara. Pô, então um abraço pra galera da Ubu, que sempre, pô, me trata tão bem, muito solícito com tudo que eu solicito deles ali. E bom, o Winnicott, para quem não conhece, né, o Donald Winnicott é um psicanalista inglês que foi muito importante porque ele foi um dos maiores propagadores dessa psicanálise do desenvolvimento, né, dessa psicologia do desenvolvimento. Ele é um cara que nasceu no final do século XIX e morreu no começo, no começo da década de 70, alguma coisa assim, tá? Então ele, né, viveu bastante, aí, enfim, e ele se focou muito na coisa dos bebês, né, e na relação do bebê com a mãe, enfim. Então tem muito escrito dele sobre essa área, tá? Esse livro aqui, Bebês e Suas Mães, é uma coletânea de textos que foram lançados ali mais ou menos entre a década de 50 e a década de 60, e acho que até, não sei se tem coisa para depois, mas vamos deixar que seja isso aí. Tem coisa da década de 40 aqui também. Mas enfim, nesse período. Em que ele vai fazer uma série de apontamentos, ele não chega a desenvolver assim ideias muito mais robustas, mas ele sugere alguma coisa, ele faz alguns ensaios, algumas coisas são conferências, outras são palestras que ele vai dar, outras são programas de rádio que ele participa, coisas dessa natureza brotam esses textos, e ele vai falar sobre a relação dos bebês e suas mães. E a ideia central desse livro aqui, como inclusive salienta muito bem a Maria Rita Kel no prefácio, é meio que dar uma tranquilizada nas mães com relação à maternidade. O que ele está dizendo é que é o seguinte, assim, cara, a gente fica aí, sei lá, você tem um filho, você nunca foi pai ou mãe na vida, e você fica, caralho, se eu fuder alguma coisa, porque tá tudo bem documentado com relação à psicologia do desenvolvimento, você fala, se eu ferrar com alguma coisa aqui, o moleque vai crescer, porra, eleitor do Pablo Marçal, sei lá, uma merda do tipo. Né, vai virar fã de coach, né, vai defender bilionário, sei lá, vai fazer alguma coisa errada aí, cara, algum problema cognitivo dele vai fazer ele tomar as decisões erradas, vai ser um adulto de bosta e tal. E o que ele está dizendo é o seguinte, assim, cara, você enquanto mãe, você não precisa tanto de, porra, especialista em infância, enfermeiro e etc. Quando você tem em você a capacidade de cuidar de uma criança, você tem quase que instintivamente, né, essa noção, né? Falei sobre esse livro com a minha mãe falou que essa é uma ideia kantiana, né, quer dizer, um conhecimento a priorístico, de conhecer a coisa antes que ela esteja lá, mas eu não acho que seja exatamente isso. Eu acho que, quer dizer, minha mãe sabe muito mais dessas paradas do que eu, mas pelo que eu entendi aqui, me parece que não é um conhecimento a priorístico, é um conhecimento que você, por meio da maternidade, você convoca a partir de experiências anteriores, né? Você convoca a partir de, sei lá, você não foi mãe, mas você já viu, sei lá, ou sua mãe cuidando de seus irmãos, ou outra pessoa cuidando de algum bebê, e você viu como é que os cuidados são feitos. É claro que ele escreveu isso numa época em que, ao mesmo tempo que as comunidades celebravam muito mais bebês e cuidavam mais comunitariamente de bebês, então todo mundo tinha, né, mais acesso a, enfim, cuidado com o bebê, etc. Mas também numa época que morria bebê pra caralho, inclusive por negligência materna, né? Eu acho que nesse sentido, esse livro do Winnicott é até um livro otimista, né? Acho que ele é um cara otimista, acima de tudo. Né? Tinha essas paradas de filho que não vinga, né? Lembra desse papo, né? Assim, esse filho aqui não vingou. E aí ele vai falar, nesses textos aqui, como exatamente isso, assim, como a mãe com o bebê ajuda a construir a realidade do bebê. Porque ele fala aqui, assim, a mãe já foi bebê antes, ela já foi criança, ela sabe como é que é ser cuidado, mas o bebê não sabe nada, o bebê nunca foi mãe, nunca nem foi bebê. Ele nem sabe como é que é ser bebê, ele não sabe nem o que é ser. Ele está aprendendo a ser as paradas enquanto ele está vivendo. Né? Então ele vai começar a construir o referencial dele de mundo a partir da experiência que ele tiver, principalmente com a mãe, porque vai ser o primeiro contato dele. Então, assim, você sabe que, por exemplo, o bebê, quando é muito bebê, ele gosta de coisinhas que fazem barulho, que é para ele verificar empiricamente o mundo, né? Quer dizer, ele pega um negocinho que faz barulho, daí ele chacoalha, faz barulho, chacoalha de novo, faz barulho de novo. E daí ele fica feliz que ele fala assim, caraca,
toda vez que eu chacoalhar essa parada, vai sair um barulho. Sacou? E é assim que você conhece o mundo. Tipo assim, parece uma parada muito rudimentar, mas é assim que o negócio funciona, cara. Sabe? Não tem mistério. Assim, você conhece o mundo empiricamente, né? Você conhece o mundo fazendo essas experienciazinhas. Só que antes de você fazer essas experienciazinhas, você não sabe nem pedir as coisas, você não sabe nem pegar as paradas direito, você não sabe nem processar nada. A única coisa que você tem é uma sensação difusa que você, né, enquanto bebê você faz ali uma esperneação, e aí vem a mãe e te fornece com as suas necessidades ali, né, resolve suas necessidades fisiológicas ali, né, pô, limpa tua fralda, te dá mamar, e etc. E aí surge esse conceito que ele fala aqui no livro, muito em passão, mas é um conceito que eu achei muito bonito, que ele fala que a mãe é uma espécie de ego auxiliar do bebê, né? Quer dizer, o bebê ainda não tem o ego completamente formado e ele só consegue, né, fazer espasmos e tal, e com esses espasmos cabe à mãe interpretá-lo e dar para ele essas necessidades. A mãe dando essas necessidades é uma espécie também de empirismo que dá para o bebê um senso de continuidade, quer dizer, ele chora, ele ganha leite. Então ele aprende como é que ele pede leite, chorando. Pô, então beleza, agora eu já sei como é que pede leite. Aos poucos ele vai aprendendo a falar, ele vai desenvolvendo a linguagem, etc. Daí a coisa vai para frente. Mas antes disso não. Só que ao mesmo tempo, o que o Winnicott sugere, que é o grande barato do trabalho dele, que é muito celebrado, é que também você não pode acertar todas as vezes. Você também tem que falhar de vez em quando, né? É claro que o senso de continuidade para o bebê é importante, né? E essas falhas elas devem ser preferencialmente excepcionais, mas você falhando enquanto mãe, né, em suprir alguma necessidade do seu bebê, também auxilia, também ajuda, tudo é aprendizado, sacou? Você ensina o bebê a lidar com as frustrações, né? E isso confere para ele uma certa robustez psíquica para lidar com o mundo, para saber que, pô, não é esperneando que você vai ganhar tudo também. Então, assim, esse tipo de falha, ele fala que também é constitutivo dessa noção de eu, né? Essa função materna e eventualmente a função paterna também, que são esses conceitos psicanalíticos que são bem importantes, elas revolvem o bebê numa nébula que constitui o ego dele eventualmente, né? Com as falhas e com os acertos. E aqui ele fala coisas muito interessantes, assim, ele fala sobre o reflexo de Moro, que ele até fala uma parada que eu achei muito engraçada, assim, que ele fala sobre... Sabe o reflexo de Moro? O reflexo de Moro é aquele reflexo que foi descoberto dos bebês, que os bebês eles nascem com alguns features, assim, né? Um deles é o reflexo de Moro. O reflexo de Moro é o seguinte: você está segurando o bebê e você larga a cabeça dele, a reação dele é fazer assim com a mão. Ele faz assim, automaticamente, né? Porque ele sente que ele está caindo, que ele perdeu a sustentação da cabeça, né? E como o bebê, quando o bebê é sempre cabeçudo, ele é tipo, sei lá, 80% cabeça, né? Aí parece que ele está quebrando em dois, assim, e isso cria... quer dizer, um bebê que perde sucessivamente a sustentação da cabeça, ele cria vários problemas, psicológicos aí, sabe? Sabe esses sonhos que você tem, sente que você tá caindo? É isso aí, cara. Tua mãe não segura a tua cabeça de essa fita, sacou? Você sente que está dividido em dois e tal. Ele fala dessas coisas. E aí ele, com essa parada da falha da mãe, enfim, ele cria o conceito da mãe suficientemente boa, ou da maternagem suficientemente boa. Inclusive o texto que abre aqui é um termo anterior a esse, que é a mãe dedicada comum, né? Que é um pré-termo, né? Veio antes da mãe suficientemente boa. Mas eu achei engraçado saber dessas coisas, né? Que ele fala, enfim. Eu achei engraçado que ele fala isso aqui, que ele tá falando aqui sobre o reflexo de Moro, né? Ele fala assim: creio que todos vocês já estejam familiarizados com o tema, então não preciso descrever a forma previsível com que o bebê reage ao perder a sustentação de sua cabeça por um breve momento. Esse é um dos aspectos que chamo de maternagem insuficientemente boa, isolado aqui para fins de estudo científico. Esse é exatamente o tipo de coisa que uma mãe jamais faria com seu bebê. Quer dizer, eu acho que o único motivo pelo qual os médicos não levam um tapa na cara quando fazem isso é porque são médicos, e as mães morrem de medo deles, né? Mas é isso, assim, então você fazer isso, você quebra o senso de continuidade do bebê, porque ele não se sente mais amparado, ele não se sente, ele se sente destituído desse ego auxiliar dele, né? Então tem algumas ideias assim, tem um texto muito interessante em que ele fala sobre a relação das mães com as enfermeiras, né? Ele tá falando assim, cara, olha, não leva a parada tanto pro negócio da enfermeira,
cuida você do bebê, sabe? É importante para o bebê que ele seja cuidado por você. Quer dizer, o mais importante, né, para esses caras da psicanálise, do desenvolvimento, que trata dos bebês, assim, não é se você vai, tipo, porra, criar o bebê bem ou mal, né, ou se vai fazer as paradas certas, ou se você vai comprar os brinquedos da Fisher Price, ou se você vai, tipo, dar, sei lá, pecinha que ele pode engolir, né, comprar os brinquedos certos, esse tipo de coisa. O que é importante para o bebê é que o bebê ocupe um lugar efetivo na vida dos pais, né, que os pais se ocupem desse bebê, né, isso que é importante para a constituição dele. Isso que eu falo do Winnicott com o Lucas, assim, que o Lucas fica zoando, fala assim, o Winnicott é o psicanalista do abracinho, o cara fala que só o abracinho salva, não sei o quê. Mas é meio que isso, né? Quer dizer, você sendo amparado, você sendo cuidado, você tem mais condições psíquicas de explorar o mundo ao seu redor, né? Faz sentido isso que eu tô falando, Murilo? Eu sou meio leigo para falar dessas paradas, mas tô fazendo o melhor que eu posso, galera. Você entendeu? Parece ok, né? E aí ele fala assim que no trato com as enfermeiras, enfim, seja importante também que as enfermeiras não se coloquem, não prevaleçam com seu saber científico em cima da mãe, né? Mas é interessante até para o profissional, inclusive para o psicanalista, para que ele convoque, né, a necessidade do bebê para a mãe, né? Ela não vai falar assim, tipo, sei lá, a enfermeira vai falar assim, ó, teu filho tá chorando aqui porque você precisa limpar a fralda dele, então bora lá limpar, vai lá, abre aí e limpa, né? Quer dizer, você não pode fazer assim, você tem que falar, né, tem que tratar de um jeito que evoque na mãe a necessidade dela cuidar do bebê, falar, mamãe, me pega, né? Tô cagado, né? Tem que traduzir, né, essa linguagem do bebê, né, o bebês, né, para a linguagem da mãe, né? E o bebê ele se liga muito, né, no jeito como falam com ele é atento a prosódia, né? Enfim, ele se liga no que você tá na entonação, você fala assim, que o nenenzinho da mamãe, ele fica tipo, pô, maneiro, né? Agora você fala assim, que é o bebezinho da mamãe? Pô, né? Uma bosta. Mas se você conta assim, nana, neném, que a Cuca veio pegar, eu falei, caralho, a Cuca veio me pegar, mas ele tá cantando num tom bonitinho, então e daí ele fica tipo felizinho, é por isso que essas músicas passam impunemente pros bebês assim. E aí ele fala assim que, pô, cria um efeito devastador na mãe, quando a enfermeira se interpõe desse jeito, porque a mãe, ela, instintivamente, ela não se acha boa mãe, daí enxerga psicanaliticamente a enfermeira como a mãe dela, que veio julgar ela por ser uma mãe má e pegar o bebê dela pra criar direito, sabe, uma parada assim. Então tem vários aspectos interessantes. E ele fala isso também, que é importante para o bebê ter essa robustez psíquica para encarar o mundo e aprender, mas que para isso também é fundamental que a mãe também esteja psicologicamente bem constituída ou bem preparada para isso também, porque caso contrário a parada não vai vingar. Então é isso, basicamente essa ideia desses textos aqui. Ele começa a falar um pouco sobre alguns outros aspectos, os objetos, né? O Winnicott criou o negócio do objeto transacional, né? Que é quando você passa de um estágio a outro do desenvolvimento do bebê, mas isso é assunto para outro livro. Ele trata disso aqui brevemente aqui também, fala de algumas das consequências que uma maternagem insuficientemente boa pode causar, enfim, né? Isso tudo reforça uma posição da psicanálise que vem desde quando o Freud escreve aqueles 3 ensaios sobre a sexualidade, que ele tira uma espécie de adultocentrismo da visão psicanalítica do homem, né? Quer dizer, você não pode mais imaginar o homem ou pensar o homem a partir do homem, você tem que pensar a partir do bebê, né? E do que ele fez, né? Com o que fizeram dele, né? Como é que ele se desenvolveu a partir desses anos em que ele foi cuidado, em que ele foi criado, em que ele teve o seu ego auxiliado por um ego auxiliar. Né? Então, nesse sentido, assim, eu achei um livro, não só otimista, mas também um livro muito fácil de ler, no sentido de que é fácil entender a mensagem que ele está passando, embora possa eventualmente entrar em um ou outro detalhe um pouco mais técnico que possa passar batido, mas que eu acho que também não interessa, porque eu acho que para o Winnicott esse livro aqui ele é mais voltado para o público leigo, né? Ele não é um livro para psicanalistas, inclusive por isso que eu achei interessante trazer ele aqui para vocês. Achei que era uma parada legal para falar sobre isso. O Winnicott tem muito livro publicado, nossa, muito mesmo. Só o Bu já lançou uns 11 dele, acho que ainda tem mais uma pá para lançar ainda. Mas esse aqui é um livro curtinho, ele tem umas 140 páginas, se não me engano, né? 150 com índice e tudo mais. Tem índice onomástico, é bem acabada essa edição pra caralho. Tem o prefácio da Maria Rita Kell, tem índice onomástico,
Índice remissivo, né? Que fala, né? Índice onomático, boa pra caralho. Tem as notas dele aqui, as obras dele, enfim, várias coisas. E tá bem diagramadinho, bem traduzido do inglês. Fica a dica aqui pra vocês de um livro facinho do Winnicott, beleza? E é isso, galera. Se inscreva no canal, ajuda a gente no Catarse, comenta o que vocês quiserem. Um abraço e tchau.